trabalho dele? Flávio Santos. Isso era muito comum, Flávio Santos. Toda vez que eu falava em algum centro, as pessoas pensavam que era Flávio Santos. Chegava lá, me via e se decepcionava. Porque Flavinho, ele tem 17 anos de oratória. Começou com 17 anos, está com 34. E eu tenho 10 anos. Então eu peguei muito o barco dele pelo meu nome, Flávio. Aí as pessoas não dão muita atenção ao sobrenome, que é Flávio. Só tinha ele, por enquanto, naquela época, quando eu surgi no movimento espírita em Salvador, de nome Flávio, salvo engano. Aí surge Flávio Nery. Ia para Cobem, a pessoa esperava Flávio Santos, era Flávio Nery. Ia para o centro, a André Luiz pensava que era Flávio Santos, era Flávio Nery. Eu vi, mas assim eu fui me acostumando, porque é uma honra para mim ter pego essa ponga na carona dele e levado algumas pessoas às minhas palestras no início, pensando que era ele, porque aí me motivava um pouco mais e achava que os centros enchiam por causa de mim e meu ego ficava um pouco mais aliviado, sabendo que as pessoas iam me ouvir. Mas hoje não, a gente já sabe que Flávio Nery é Flávio Nery, Flávio Santos é Flávio Santos, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, ele tem a particularidade dele de conduzir as suas preleções doutrinárias de forma incomparável, do meu ponto de vista, inconfundível, e eu tenho o meu jeito, que é o meu jeito, limitado, com algumas imperfeições e algumas vantagens também, que eu posso ter na relação, se formos fazer comparações, que não é o caso da nossa proposta, né? Cada um no seu cada qual, a serviço de um bem maior, a serviço do Cristo. Essa é a proposta. Cada um com as suas particularidades, com as suas idiosincrasias, com suas habilidades, com suas tendências, tendo que botar em primeira mão, ou em primeiro lugar, o Cristo. Segundo, nós outros, como instrumentos sofríveis, desafinados, instrumentos ainda um pouco claudicantes, mas que, como o Cristo dizia, qualquer um de vós que estiverem aptos, ou melhor, estiverem se predispondo a servir aquele mais necessitado, estará servindo a mim. Então, tiverem o que nós tivermos em algum potencial, maior ou menor, com a proposta que o Cristo nos legou, está valendo. Porque está difícil, né, encontrar pessoas que se coloquem como uma contribuição, como um instrumento nas mãos dele, que ele, que é o gestor maior, vai conseguir ajeitar, lapidar. Claro que nós outros, nos melhorando, vamos dar muito menos trabalho a ele, não é isso? Então, a proposta de hoje é um tema do livro de Caibá Schutel, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. É um livro que eu tive a oportunidade de ler em 2010. Eu li todo em 11 de abril, na verdade não foi um dia. Eu fiz parte do meu evangelho, eu coloquei ele como parte do evangelho do lar. Aí eu coloquei, lemos todo no culto do evangelho do lar, término da leitura, em 11 de abril de 2010. A gente leu todinho, e é um livro muito interessante, que quem tem assim, o culto no Evangelho, não tem uma obra para poder abrir, vale a pena colocar esse livro. São mensagens curtas, muitas delas, vocês leem e depois abrem com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E outras obras, né? Fonte Viva, Vinha de Luz e outros tantos. Mas essa é uma boa proposta para ser introduzida na leitura do culto. E o tema que me foi colocado é a tempestade acalmada. Essa passagem do Evangelho, ela está exarado em 3 dos evangelistas. Mateus, que é o que Caibá pegou para trazer uma interpretação a partir do Evangelho de Mateus, mas também foi dito por Lucas e por Marcos. Marcos é quem a FEEB se utilizou para poder, no estudo aprofundado da doutrina espírita, no tomo 2, parte 1, Ensino e Parábolas de Jesus. Vocês vão ter o último capítulo, o roteiro 3, A Tempestade Acalmada. Então isso me salvou, porque pelo livro de Caibá foi muito pequena a passagem para que eu pudesse desdobrar uma interpretação que começa na página 196, praticamente uma página só, onde metade da página é a passagem, o resto é a interpretação dele. E eu fiquei, meu Deus, onde é que eu vou pesquisar isso? E aí comecei vasculhando, tem um vademecums do Espiritismo que nos serve como roteiro. Fui vendo vídeos na internet, cheguei a essa obra, vi que na Gênese, estou dando toda a referência para vocês pesquisarem. Tem lá A Tempestade Amainada, também é uma interpretação bem pequenininha
sobre os fenômenos, né, tidos como milagres que Jesus causou e que na verdade não são milagres. Nós vamos falar sobre isso. Vai estar aqui as bodas de Canaã e vai estar também a tempestade amainada. No caso da Gênese, foi pego o Evangelho de Lucas para poder interpretar Kardec a partir de Lucas. O da FEB foi o Evangelho de Marcos, que é a mesma passagem, com algumas mudanças de um do outro, e no de Caibá é o Evangelho de Mateus. João não falou, pelo que nos consta, sobre essa passagem da tempestade acalmada. Ok? Dentro dessa passagem, na qual eu vou ler para vocês, do livro que originou o chamado do mês, dizia assim: E entrando Jesus na barca, seus discípulos acompanharam-no, e eis que se levantou no mar, não é mar, é um lago, mas se colocou mar. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que as ondas cobriam a barca. Mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos. Jesus se ergue, repreendendo os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o mar, os ventos lhe obedecem? E aí para. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Ok? Vou ler o de Marcos, porque o de Marcos eu desdobrarei algumas passagens que não foram contempladas no de Mateus. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, se baseou no de Marcos, que traz um detalhe ou outro que não está no de Mateus, que diz assim: e na Marcos 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Eles estavam pregando lá de cá e passaria para o lado de lá, do mar ou do lago. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. O outro não fala desses barquinhos, né? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava dormindo lá, cochilando, até no segundo sono, no terceiro sono. E despertaram-no. Ele está na paz de Deus, né? Ou seja, ele de Deus, ele e o Pai é um só mesmo. Então despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, levando preocupação para o mestre, que sabia todas as coisas, tinha onisciência, onipotência, onipresença, porque ele e o Pai eram um. E como governador planetário, ele sabe de todas as coisas. Então foi gerar preocupação para o Messias, que não se preocupava com nada, ele já sabia de tudo. E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41. Ok? Então, com essa passagem, existem três possibilidades de fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto sagrado. A gente tem três pontos para poder analisar. Primeiro, a capacidade do Messias de mexer com os fenômenos da natureza. Ou seja, até que ponto Jesus podia fazer o vento e o mar parar de ondular ou de ventar. Vamos desdobrar dentro da codificação o entendimento disso. O segundo ponto que ele traz é que nós somos homens xícaras. Porque somos de pouca fé, né? Não pegou muito bem, mas tudo bem. Homem xícara, somos homens de pouca fé. Ou seja, nós temos tão pouca fé que somos homens e seres xícara. É o segundo ponto dessa passagem digno de nota.
E o terceiro é como nós fazemos, diante das tempestades da vida, a travessia, que aí simbolicamente, de uma margem a outra, atravessamos essa margem, enfrentando as intempéries e as tempestades do caminho, que vai estar diretamente conectado ao grau de fé que nós tenhamos para enfrentar as vicissitudes e os problemas da vida. Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Para isso, vamos pegar ainda o início do desdobramento da passagem, ou melhor, o início da passagem, e que aqui no livro da FEB, que me permitam, porque aqui é verdadeiramente interpretar o que está sendo dito, ele vai pegar o primeiro texto, repreendendo o vento. Ou como ele faria isso? Como Jesus poderia repreender o vento? Existem possibilidades. A possibilidade primeira é o magnetismo, que nós hoje já conhecemos, que Jesus tinha, e ele conhecia todas as leis, e portanto, sendo conhecedor de todas as leis, ele pode mexer com as leis. Hoje nós percebemos que é muito comum a ciência entender alguns mecanismos que antes eram tidos como fenômenos milagrosos. A ciência se debruça e passa a sair do lugar de milagre e passa a tornar-se como fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Como Jesus, ele foi o criador do planeta Terra, que foi o gestor no sentido amplo, que da nebulosa do Sol foi gerado o nosso sistema, ou melhor, gerado o planeta, ele foi o governador planetário que gerenciou toda a formação do orbe, desde as rochas primevas e toda a constituição dos coacervados e toda a dinâmica da evolução do mineral, do vegetal, do animal, até que fosse possível no planeta, nós, seres humanos, mergulharmos nesse orbe terreno, quando as substâncias, nitrogênio, oxigênio, o carbono, e oxigênio, nitrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e outro elemento que me fugiu, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Quando esses quatro elementos ficaram combinados numa formação específica que a vida humana pudesse vingar, aí começam as iniciações da condição humana, no mergulho, nos primeiros seres primitivos, na evolução do homem de Neandertal, do Homo erectus e aqueles Homo sapiens sapiens que somos a nossa espécie hoje. Obviamente, se ele, como conhecedor das leis e como governador planetário, ele podia penetrar qualquer mecanismo que ao longo do avanço da ciência foi se descobrindo alguns fenômenos. Um dos fenômenos foi a lei da gravidade, que sempre existiu, mas Isaac Newton, ao observar que uma maçã caía, simbolicamente atraído por uma massa maior que a Terra, com uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele ali começa com cálculos matemáticos e físicos desvendar uma lei que já existe, que é a lei da gravidade universal. Ela não foi criada por Isaac Newton, ela já existia, só que a ciência não tinha ainda a competência de identificar aquele fenômeno. Assim, outras leis que regem a nossa condição humana, a reprodução. Não se sabia que o espermatozoide fecundava um óvulo e gerava um ovo zigoto, que iria haver nitação, e ali surgiria a vida humana. Existiam várias mitologias em torno do que era a criação de um ser no ventre de uma mãe, que nós não vamos nos desdobrar. E outras tantas leis que existem na Terra e que, com o avanço da ciência, ela desvenda os mistérios que poderiam ser mistérios ou milagres e passam a não ser milagres. Na passagem em voga, nós temos uma base de reflexão do Livro dos Espíritos. Por quê? Lá na pergunta 532, que fala sobre a interferência dos espíritos nas leis da natureza. É o capítulo que vai tratar sobre isso, uma letra bem miudinha, mas que está aqui. Melhor falando, 536, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E a pergunta que Kardec vai fazer é essa. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou tem uma providência? Essa é a pergunta que Kardec faz. E aqui em parêntese, para quem não assistiu o filme Kardec, uma obra-prima que me emocionou e me levou a me sentir cada vez mais como insignificante diante desses grandes homens que passam pela Terra e conseguem ser a contribuição que foram, e eu me vendo com toda essa possibilidade que a tecnologia nos oferece, com todo o avanço que temos,
não conseguimos fazer um oitavo, um nono do que esses homens fazem. Ver o filme de Kardec me fez amar ainda mais essa doutrina, que é o Consolador prometido pelo Cristo. A película, a sétima arte cometida ao cinema, ela tem esse poder de, com uma síntese, em 1h30, 1h40, fazer tudo retrospectivo, a retrospectiva do como foi a história da codificação do Espiritismo. Foi muito bom ver Kardec como homem de ciência, um pedagogo, que no primeiro momento questionava a introdução da Igreja Católica no ensino dos alunos dele, pedindo assim para pedir aposentadoria precoce, porque ele não iria compactuar com aquilo. E ali saindo, é chamado pelos amigos a investigar o fenômeno de existiam mesas que falavam e mesas que giravam. E ele, como homem de ciência, não podia concordar que uma mesa, um objeto inanimado, pudesse falar. E ele simplesmente, como homem de ciência, vai de forma investigativa verificar que fenômeno era aquele que surgia, se debruçando sobre o fenômeno, percebe que há uma causa inteligente por trás daquelas batidas que as mesas faziam, que aquela cesta escrevia. Os médiuns que se colocaram como contribuição, e ele fazia a repetição, a universalidade da informação, usando as médias jovens, a outra média mais velha e a outra, as três iniciais, fazendo todo um processo investigativo para chegar e codificar o Espiritismo em 1856, quando acabou o livro, publicado em 1857, com as 501 perguntas e 501 respostas. Ele fez aquilo tudo, escreveu, redigiu, e nós outros não conseguimos nem ler. Eu fico pensando nisso. O cara consegue escrever um livro com 501 perguntas, depois faz a segunda edição, com as 1018, não são 1019, porque tem uma questão A e B, que há uma controvérsia, publica mais 4 livros da codificação, e são 23 no total, porque são 5 livros do Pentateuco, são 12 volumes da Revista Espírita, que ele publicava mensalmente e ininterruptamente durante 12 anos, consegue trazer o livro Viagem Espírita, tem os outros menorzinhos que vão compor no total 22 obras, com obras póstumas, publicado pós-mortem. E a gente não consegue ler um livro do cara. Ele se esforçou para trazer essa revelação tão linda para o planeta, que Jesus dizia: o Consolador prometido em meu nome estará convosco até o final dos erros. Kardec é esse codificador que faz essa materialização de um livro desse, e tantos outros. A gente não lê esse. Vocês vão passar no Espiritismo, eu sei, não precisa aqui constrangê-los, não vou nem perguntar, porque não lê. A gente não lê. Podia começar a ler 1019 perguntas e entender que está aqui a resposta para tantas coisas que a ciência hoje descobre, que o codificador em 1857 já trazia desses mensageiros de luz que já conheciam os movimentos que compunham aqueles fenômenos tidos como milagrosos, mas que hoje vão sendo revelados pela física quântica, hoje que é a física mais moderna, e que traz isso tudo de uma linguagem científica, mas que Kardec já nos trazia isso de uma forma magistral. Então honrem, pelo menos, deem a honra do trabalho feito por esse cara fantástico, que me emocionou. Eu e minha esposa choramos durante o filme, vendo todo o movimento que ele sofreu, os apedrejamentos, dizendo que eram bruxos, as médios, todo o alto de Barcelona, salvo engano, Barcelona, onde foram queimadas as obras, e que aquilo fizeram com que estrelas se difundissem com a curiosidade humana de saber o que é isso que estão queimando. Por isso que o Evangelho foi o terceiro livro, porque na época era o positivismo, a ciência, o racionalismo, não permitia falar de Deus, porque havia um radicalismo, um fundamentalismo tão grande que Kardec também era desse nível. Ele não acreditava muito nesses postulados religiosos, não. Ele rechaçava um pouco. Era um homem de ciência. Então eu recomendo que vocês assistam o filme. Quem não assistiu, não sei se está em cartaz, tenta ver aí se faz algum acesso no Netflix, porque vale a pena vocês assistirem e entenderem um pouco do que o Espiritismo é, uma doutrina libertadora. E ontem, para trazer os 2 nomes que são referência no Espiritismo, Kardec e o querido Chico Xavier, tive assim uma tristeza em não vi quase ninguém do movimento espírita que eu conhecesse, e eu caminho em várias casas, foram poucas pessoas. O Teatro Castro Alves, com aquelas poltronas todas, vazio, só a frente cheio, uma peça belíssima, Chico Xavier no Cisco, que coisa linda, que coisa linda.
É uma peça musicada, dizendo toda a história de Chico Xavier, desde a sua infância até o desencarne dele, quando o Brasil foi pentacampeão e que ele pedia para morrer quando o Brasil estivesse mais feliz. E assim, comemorando o pentacampeonato, ele morre de forma humilde e de forma velada e despretensiosa, para não chamar atenção nem no momento da sua passagem, que seria, se não tivesse o pentacampeonato, todos os olhos do mundo estariam voltados para Chico. Ele pede quem gostaria de morrer ou de se encarnar quando o Brasil estivesse no momento mais feliz. E essa peça retrata de uma forma magistral. Plínio, o sobrenome dele me fugiu, mas é Plínio alguma coisa. Teve alguém aqui que esteve lá ontem? Ninguém. Só você? Uau! Maravilhosa! Você chorou? É Plínio o que é o nome dele? Não sabe o sobrenome. 2 horas de peça, o primeiro ato, com 1 hora e 20 de duração, uma peça profissional. Saímos em 10 minutos de descanso, retornamos para a última parte com mais 1 hora. É um banho de luz nas nossas almas. Nós vivemos nas doutrinárias, ouvindo palestras, lendo os livros, mas a arte, que é a 4ª vertente que o Espiritismo traz, a filosofia, a ciência, a religião, a moral cristã e a arte, que um dos grandes precursores, um dos grandes escritores que falaram muito bem da arte foi Leon Denis, que se Kardec falisse na sua prova de trazer o Espiritismo, quem faria o trabalho dele provavelmente seria Leon Denis, que escreveu O Problema do Ser, do Destino da Dor, que existiu o Grande Enigma, escreveu o Grande Enigma, que escreveu muitas obras, a arte no movimento espírita, escreveu um livro sobre arte. Vale a pena que vocês se debrucem nas artes que estão aí, porque elas trazem a música, o teatro, o cinema. Ao invés de perdermos tanto tempo vendo coisas que não nos elevam e não nos enlevam, que a gente possa usar nosso tempo também para coisas que nos elevam e nos enlevam. Mesmo que queiramos viver nas frivolidades, nas coisas mais fúteis que a vida nos traz, que é o chamamento do homem velho, que está muito mais vinculado ao que já passou, o que é primitivo, o que nos toca, porque vive, na nossa realidade é muito mais um homem velho do que um homem novo que está nascendo. Você está nascendo uma mulher nova, ele também, mas eu estou mais vinculado ao meu passado primário de iniquidades e de dores, do que a proposta do vir a ser, o que eu estou me tornando. Mas de uma forma ou de outra, conectem com essa proposta, para não perderem tanto tempo da vida de vocês, passando na encarnação, na oportunidade de estarem no corpo, sem fazerem um movimento de mergulho para dentro, no auto-encontro consigo próprios, para quem sabe assim consigam se dominar, transformando a realidade de sofrimento e de dor para um mundo de mais amor, de mais fraternidade, de mais solidariedade. E a gente consegue isso lendo, se colocando à disposição do serviço voluntariado, colocando-se também em contato com a arte, porque a arte tem um poder rápido de nos levar para um estágio de consciência mais avançado. Então fica esse chamado. Essa peça onde estiver, vejam, vale a pena. E o filme de Kardec, não percam, porque vale muito a pena. Então, quando Kardec pergunta se os espíritos poderiam definir, qual é a resposta? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. É aquela passagem, nada acontece sem uma prévia determinação do alto. Até uma flor que cai, ela tem um sentido na queda dela para algum movimento que vai gerar alguma mudança no campo, que as relações, a gente vive numa teia, uma grande teia da vida, interconectados todos nós. Um ato de amor que tenhamos aqui repercute na vida de milhares de pessoas. Já dizia Gandhi, quando uma alma conseguir ter verdadeiramente o grau de amor que seja de grande relevância, eu falo aqui com minhas palavras, terá a possibilidade de neutralizar o ódio de milhões. É por não amarmos, por não termos a capacidade de amar, que nós não conseguimos mudar essa condição que estamos inseridos. Porque se tivéssemos realmente a dimensão do amor na sua magnitude, do que o Cristo nos ensinou, nós conseguiríamos transformar o ódio de milhares de pessoas. A gente precisa exercitar o amor, a gente precisa exercitar o afeto, a relação de fraternidade com os irmãos à nossa volta, para assim repercutirmos no planeta uma onda de vibração que seja mais elevada, que seja mais proativa, que seja mais abundante para todos. E ele vai dizer, esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? E os espíritos respondem, algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza.
E aí vai ter uma passagem que é interessante, porque vai falar dos elementais, que a gente sabe que existem espíritos em vários graus de consciência. Existem seres da divindade que estão a serviço da divindade. A gente ouviu uma grande apresentadora famosa, não vou citar o nome dela, que viu um gnomo. Todo mundo sabe. Muitas críticas sobre ela, muitas coisas se debruçaram sobre ela, mas isso é uma possibilidade. A gente fala dos elementais, dos gnomos, seres que trabalham na natureza. Na obra de André Luiz, Nosso Lar, vai ter no final, no último capítulo, quando ele volta para ver a mulher dele, se não me engano, Zélia, e que ele encontra o marido, o atual, ele desencarnou e ela colocou um segundo companheiro. Ele ficou com ciúme, e em algum momento ele vai na natureza pegar algumas ervas ou algumas substâncias para tentar ajudar aquele que estava moribundo, estava desencarnando, a reerguer-se na sua saúde. Existem espíritos, ou melhor, criaturas que são da criação divina, que estão a serviço. É difícil para nós entendermos, porque seria um aprofundamento maior só para falar disso. Eu não posso me ater só a isso. Vou trazer, baseado na codificação, para estar fundamentando nas obras de Kardec. Mas existem consciências que estão a serviço do Cristo, que estão a serviço de Deus, mesmo na natureza, nas chuvas, nos ventos, nos terremotos, apesar de não negligenciarmos as placas tectônicas e os fenômenos que o homem causa. Existem seres que trabalham nos bastidores nesses fenômenos que a natureza nos demonstra. E aqui vem a resposta a essa pergunta que Kardec fez. Por isso vocês têm que estudar. Pergunta 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Olha quanta pergunta, vai ter muito mais. Eu não vou ficar lendo tudo. A resposta: que o serão ou que foram. Aí ele continua perguntando: esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? Resposta: isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. Entre os espíritos, como entre os homens, também é assim. E a outra pergunta: na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Olha a pergunta. Vocês não sabiam, quem não leu, que está aqui, Kardec perguntando tudo. Muitas dúvidas que vocês têm, está aqui. Leiam. Você não fica assim. Até amigos meus protestantes, que me viram no Espiritismo quando entrei em 96, uma mudança que se operou em minha vida, e eu vim se operando, e cada vez eu claudicando, andando, levantando, caindo, fazendo muita besteira ainda, mas me melhorei um pouco mais. Ele olhou a mudança que eu revi, foi estudar o Espiritismo. Ele era na Assembleia de Deus? Não, você mudou muito. Eu nadava na Vila Olímpica com ele, era pagode em cima e embaixo, era mala do som aberto, era cachaça, e de repente eu entro no Espiritismo e começo a ver um outro sentido na minha vida. Isso não serve mais para mim, não. Eu não quero mais isso, não. Eu não reprimi, eu fui me transformando e buscando outras coisas. Ele começou a olhar aqui e disse: não, você está pastor? Eu digo: não, eu sou espírita. O Espiritismo faz isso, mas disseram lá que é do diabo. Se o diabo é assim, ele é bom, porque ele está me levando para um lugar de mais expansão. Ele começou a ficar curioso e querer conhecer, e ele mergulhou no Espiritismo. E começou a ler o livro dos Espíritos. E ele é sociólogo, formado em Direito, ele tem várias formações acadêmicas, meu amigo, e é da Assembleia de Deus. Hoje ele frequenta o Espiritismo e continua na Assembleia. E me diz: Flávio, isso aqui realmente é a terceira revelação de Jesus. Meus amigos, meus irmãos protestantes, não tem ainda condição, alguns deles, de entender isso não. É muito avançado. Como o Leonardo Boff dizia, os Bíblia, seria uma crítica. Muitos deles são iletrados, não são semi-analfabetos, eles não entendem nem o que está escrito na Bíblia. E alguns pastores, não todos, como tem em todo lugar, tem pessoas que têm boa fé e tem pessoas que são de má fé, manipulam às vezes muitos deles, e eles são levados nesse sentido. Eu li esse livro, que livro maravilhoso, e ele se impactou com o livro dos Espíritos, ele foi estudar o Evangelho, foi ler a codificação toda. Hoje ele frequenta o Espiritismo, vai mais doutrinária, e está lá dentro, na igreja evangélica, levando um pouco de consciência para os confrades dele, mostrando lá, não tenha preconceito com isso, vai estudar um pouco. Ele é um ser humano de bom senso, não teve a questão do preconceito. Então, eu conclamo a vocês, leiam o livro dos Espíritos. Olha a resposta que Kardec deu. Na produção de certos fenômenos, você acha que a resposta foi qual? As tempestades, por exemplo, vocês dois,
É um espírito que age ou se reúne em massa? O que você acha? É um espírito que age? Ou você nem imaginava que tinha espírito agindo nisso aí? Fala a verdade. Nas tempestades, é um espírito que age ou são espíritos em massa? Você acha o quê? Chute! Espíritos em massa e você? Acha que não tem nem espírito envolvido? Acha que tem? Então, resposta. São em massas inumeráveis. Olha aqui, não vou mais falar nada. Então tem espíritos, alguns que usam nível material, mais terra-terra, são mais inferiores, e espíritos mais elevados que gerenciam esses espíritos que estão mais vinculados à coisa mais da condição material. E vai estar aqui os outros desdobramentos que vocês vão ler quando vocês se interessarem em se debruçar no livro dos espíritos, ok? Então, a tempestade acalmada, tendo em vista que Jesus mandou os ventos pararem e o mar se acalmar, pode ser o que diante do que foi lido? O que é que pode ser, meu lindo? O quê? Ele pediu para os espíritos fazerem. Então, é uma possibilidade? Você acha que é uma possibilidade? Sim. Então, o que foi feito por Jesus? Ele sabia de todas as coisas. Como ele gerencia as entidades que estão abaixo dele no gerenciamento como governador, que ele é, o governador tem seu secretário, tem subsecretários. Assim também há uma hierarquia de consciências. Ele pega e fala diretamente. Ao falar, como ele tem a conexão direta com Deus e sobre os fenômenos da natureza, ele acalma a tempestade e pode fazer os ventos se acalmarem, mexendo nesses seres, que a gente não vai denominar como elementares nem nada, porque na Gênesis vai ter um aprofundamento disso, e há controvérsias em definir, mas o que é fato é que lá existia um domínio de um ser superior, o Cristo, e que por conhecer as leis da natureza, ele tem acesso a essas entidades mais inferiores às materiais, as inferiores ligadas mais às questões materiais, ou seja, aquele pau para toda obra. Nós temos isso, uma pessoa que lidera no pensamento, produz ideias, e outros, e não tem melhor nem pior nisso. Não tem melhor nem pior, tem habilidades. Uns têm mais habilidade de construir essa mesa, eu não tenho competência. Eu pensaria a mesa, articularia, dava ideia, mas eu não tenho como pegar aqui, ser um marceneiro e construir uma mesa dessa. É uma obra de arte, no meu ponto de vista. Mas então existem espíritos ligados à condição mais material que vai fazer o trabalho mais material. E existem espíritos que estão numa hierarquia maior de consciência que vão governar esses que vão fazer o trabalho mais na ponta do sistema. Está claro isso? Avancemos. Jesus continua e no aprofundamento ele vai dizer a outra passagem, passemos para outra banda. Quando ele fala passemos para outra banda, é uma expressão que, além de literalmente significar sair de um lado para o outro, indica mudança de comportamento sob o amparo do Cristo. Envolve a percepção de que soou a hora da necessária transformação espiritual. Toda parábola, toda história narrada, ou todo trecho do Cristo, sempre tem um conteúdo moral por trás, e que pode ser interpretado de acordo com o avanço das consciências. Cada um pode interpretar de acordo com o seu nível de entendimento evolutivo. Perceba que Jesus se utilizava de barco, de rede, ele se utilizava de semente, lidando com aqueles seres que, entre eles Pedro e André, que eram pescadores, que poderiam compreender aquela linguagem onde usava-se nas histórias e nas parábolas para atingir o público que ele comunicava. Por isso que falar por parábolas, no caso aí não é uma parábola, atinge muito mais fácil, porque vai nivelar pelo nível de consciência. Aquele que é mais bruto entende no nível da brutalidade dele. O que tem um poder cognitivo maior vai interpretar daquele nível. Atemporalmente, na época dele vai ter uma interpretação, quando foi avançando os milênios, hoje a gente já tem uma outra forma de entender, uma forma psicológica, consciencial, transistencial, o que o Cristo na época falava. Pode-se pegar esse trecho, portanto, e tudo aqui são hipóteses, porque nós não estamos dentro dele, e pegar aquilo que foi dito de forma objetiva, que foi acalmar a tempestade, e fazer com que os fiéis, ou melhor, os discípulos, percebessem que eles eram homens de pouca fé, homens xícaras de pouca fé, não conseguia compreender que estava do lado do Messias, e ali tinha o temor da morte. Já não tinham eles, então, a certeza da imortalidade, que nós também espíritas que somos não temos ainda. Nós vivemos no corpo, achando que somos esse corpo, esquecemos que somos espíritos imortais. Isso muda tudo, tudo, absolutamente tudo. O medo, que é de preservação, ele é inerente à condição do humano.
porque a gente mantém o tempo maior possível da vida do espírito do corpo, para preservar o corpo. Mas não teríamos esses medos que são exagerados, e são as síndromes que acometem muitos de nós, e que vivemos os medos, as síndromes de pânico, os assaltos, o medo de não ter dinheiro, o medo de não dar certo na relação, o medo de não vingar na sua profissão, o medo de não passar no vestibular. São medos que nos fazem vincular a condição estritamente material da manifestação do espírito do humano, e não o entendimento de que somos espíritos imortais, e que se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, como disse o Messias, porque mostarda parece um dos grãos menores que existem. Se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, falaria aquelas montanhas, transporta dali para lá, e elas se transportaria, metaforicamente, a montanha, poderíamos dizer, uma montanha de problemas, e não uma montanha física, apesar de que Jesus se manipulava o vento e as águas. Por que não? Talvez fizesse um terremoto para a montanha destruir e acontecer, tirar aquela montanha de nossa frente. Mas não vamos entrar por aí. Fiquemos com a imagem da pouca fé que nós temos. Aqui já abordando o final da passagem, que é quando ele diz: vocês têm pouca fé, não conseguem perceber, né, a dimensão de quem está do lado dele. Jesus era o Messias. Eles viram os fenômenos que Jesus fazia, a cura de leprosos, dava visão àqueles que não enxergavam, todos os fenômenos que ele fazia, porque era necessário. Ele precisava impressionar os olhos, não é, Melanie, dos que estavam ali. Precisava impressionar os olhos humanos, porque era naquela época muito ainda cultuado os poderes fenomênicos que vinham do Velho Testamento, os relatos dos patriarcas que antecederam Jesus. Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Moisés, que participou do Êxodo, liderando, fazendo todos os fenômenos. Como é que Jesus era o Messias, que tinha sido exarado no Velho Testamento, que chegaria, e chega e não faz nada? Então ele vai dar um pouco daquilo que nós humanos precisamos, dar o doce, para depois trazer a moral ligada àquele propósito do que era o externo. Perceba que Chico também, quando começou na sua mediunidade, trazendo os livros, teve uma época que precisou realizar fenômenos materiais, de materialização. Eram sessões de materialização que Emmanuel mandou suspender. Por um momento foi necessário para impactar a comunidade científica ou outras pessoas, por atrativos do fenômeno que atende às sensações dos 5 sentidos. Mas por trás existia uma proposta doutrinária, e que aí Emmanuel manda Chico se afastar daquilo e continuar a tarefa dele de trazer os livros, que no primeiro momento eram 30, depois, ontem na peça ficou bem claro, mais 30, aí falou: Chico, agora a gente quer 100 livros. Aí Chico, meu Deus, 100 livros, não acabou isso não? 100 livros, aí com 100 livros voltou Emmanuel e falou assim: reunimos no além, não foi dito na peça, mas está na literatura, nós resolvemos desapropriar você da sua vida. A sua vida foi desapropriada. Você está a serviço do Cristo. E trouxe 400 e poucos livros. Viveu psicografando, escrevendo 400 e poucos livros. A gente não lê o livro. Já leram Paulo Estevam? Eu sei que alguns leram. Já leram Há 2000 anos? Já leram Ave Cristo? Já leram 50 anos depois? Já leram Renúncia? Se não vão ler nada, leiam esses 5 romances. São livros maravilhosos. São livros para tocar a nossa alma e levar para a gente um positivo de consciência. Claro, a gente se sente até humilhado de ver tanta beleza, de ver tantas pessoas que se identificam conosco no sentido do padrão que eles ainda estão. Então Chico psicografa 400 e poucas obras e renuncia a sua vida em nome do Cristo, levando o amor na humildade que ele era, quer dizer que era o cisco. Quando alguém dizia assim: ah, Chico, eu fui o centurião como eu fui, a outra acho que eu fui o leão. Ele: ah, minha filha, eu fui a pulga que estava no leão que devorou os cristãos. Ele se levava a insignificância da insignificância da insignificância para nunca se envaidecer, nunca ser tomado pelo ego, que é o comum das nossas vidas. Ele estava ali por um propósito, pelo Cristo. A causa era maior. Ele era apenas um tarefeiro nas mãos do Messias, que é o governador planetário, e que ele sabia qual era a proposta. No início não, sofreu as garfadas na barriga da
da madrinha perversa, a lambida na ferida do filho dela, que ela disse que ia com uma simpatia, se ele lambesse a ferida, iria cicatrizar mais rápido. Chico não aguentava mais aquilo, ele ia lamber, a mãezinha dele. Tenha paciência, meu filho, obedeça a sua madrinha, ela também é boa para você. De alguma sorte, treinando o Chico para tudo que viria. Esse espírito de escola, de grande envergadura que passou no meio de nós. Então a nossa fé, ela é uma fé débil, ela é uma fé que é estruturada em bases frágeis. E o Cristo vai trazer justamente a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé é mãe da esperança e da caridade. Quando ele diz, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ela é a fé que é raciocinada, que está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura da obra, onde ele vai dizer, fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. Não a fé dogmática, a fé cega, a fé que, mesmo que a ciência mostre o contrário, o dogma é tão forte de que as pessoas ficam tão cegas que não conseguem olhar a verdade. E está aí, a ciência também é divina, ela está a serviço de uma causa maior. E a gente percebe quantos ficam presos ainda no dilúvio de Noé, quando a ciência comprovou que aquilo não seria possível na época que aconteceu, gerando toda a diversidade de seres humanos que temos. Se tivesse a barca de Noé, contemplado aqueles bichinhos lá, e toda a humanidade surgiu. Foi um tsunami que ocorreu, como ocorre tsunami de todo momento, numa determinada região, e que, como não existia a comunicação que existe hoje, pensou-se que aquilo fosse o fim do mundo. E não era. Quem morou no Oceano Índico e viveu aquele tsunami que gerou a dizimação de mais de 300 mil pessoas, que foi uma coisa que estava, entre aspas, no planejamento, porque vocês vão ler o livro A Transição Planetária, existia lá um uso indevido da sexualidade com turistas que iam para lá explorar as crianças daquela região, fazendo turismo sexual infantil. E assim a psicosfera daquela região estava contaminada. Está na obra A Transição Planetária, de Manuel Flamengo Miranda, que é uma das primeiras obras da trilogia Transição Planetária, O Amanhecer da Nova Era e Perturbações Espirituais. São 3 livros de Manuel Flamengo. Esse foi um best-seller, Transição Planetária. É só sobre o Oceano Índico e outras coisas que estão acontecendo nessa transição. Existiam fenômenos ocorrendo de mudança na psicosfera. E tudo aquilo foi gerado com as ondas gigantes, as placas tectônicas e interferência desses espíritos aí. Porque para Deus não existe morte. Para a gente existe morte. Ele sabe que é apenas um átimo de tempo. É um tempo muito curto a vida na Terra. 100 anos para a eternidade, para a nossa vida que nós teremos, é um nada. Então, para a gente que está no corpo, na sensação de não temos a condição da impermanência, porque estamos na imanência no corpo físico, não conseguimos perceber a transcendência e a imanência, e eu falei o quê? E o quê? A impermanência. A gente está na imanência e nós somos impermanentes no corpo, mas somos espíritos imortais. Mas na mente restrita ao ergástulo carnal, nós não concebemos a imortalidade da alma. E por isso tememos a morte. E tememos a morte, isso gera todos os transtornos que a sociedade materialista faz. Se utiliza do medo da morte para fazer com que todos nós gozemos o máximo possível dos prazeres que o corpo tem, porque ninguém sabe o que vem depois da morte. Quando o Espiritismo difunde a imortalidade da alma, dizendo que ninguém morre, é um novo nível de consciência que se instala no planeta. Por isso que os centros espíritas são verdadeiras células de expansão de consciência, para que nós possamos difundir a fé na imortalidade da alma, a fé de que somos espíritos imortais, mas não uma fé imposta, uma fé raciocinada, baseada em evidências, que temos as mais variadas nas comunicabilidades com o mundo extrafísico, os nossos parentes que voltam para dizer a passagem como foi, quem está nas mediúnicas como eu, como outros tantos, não tem mais dúvida, mas isso não nos deixa ainda seguros da imortalidade. Mesmo assim, tememos a morte do corpo. O corpo morre, mas a gente não morre. Mas a gente acha que é tanto o corpo, a gente pensa que é o corpo, que ao morrer o corpo, liquidou a vida. E a vida não cessa. A vida é única. Você entra em corpo, sai de corpo. Mas nunca sai
da vida. Paulo de Tarso dizia, a vida é única. E os protestantes dizem, como vocês estão contrariando as escrituras, onde Paulo dizia que a vida é única, e nós não contrariamos, ele está certo, a vida é única. Os corpos que são sucessivos. Morre corpo e vai enterrar corpo, mas a vida não cessa. E esse é o périplo que nós estamos fazendo do átomo ao arcanjo, nesse grande jornadear dos vários reinos, enquanto princípio inteligente no reino mineral, onde lá nós vamos depois habitar no reino vegetal, depois transitamos no reino animal e vamos adquirindo a razão do homem para irmos agora para um novo ser que surge, o ser intuitivo, que vamos usar a capacidade que está começando a se instalar da intuição, levando as escolhas a partir do ser espiritual que somos, não baseado em pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, julgamentos que limitam, que é do eu menor. Nós vamos para o perceber, saber, ser e receber, que é o ser espiritual. Ele percebe, ele sabe. E ele saber e perceber é porque o espírito está conectado com a fonte. Quando vocês vão para o espaço de perceber, saber, ser e receber, vocês vão fazer escolhas muito mais expansivas para vocês, quando não é baseado no pensamento, no sentimento, na emoção limitante, na crença, no julgamento, aí paralisa, aí dificulta a ascensão, essa acesse do espírito para a perfeição, a tão sonhada bem-aventurança, quando nós todos nos tornarmos espíritos puros, olhando para nossas tendências, para nossas inclinações, as nossas habilidades, as nossas predisposições, e aí pautado no modelo de introspecção, da reforma interior, do propósito maior, que é a moral cristã, que é o roteiro que ele nos deixou no seu evangelho, nós iremos alcançar a tão sonhada paz, a tão sonhada tranquilidade que todos nós buscamos nessa vida e que se sucederá dentro das escolhas que façamos. E ele fecha, e eu fecho a minha exposição, deixando para vocês um comentário de Caibá e uma prece que eu vou declamar lendo do livro Estesia, que ontem eu finalizei essa obra, rapidamente li em um dia, não um dia inteiro lendo, em 1h30, 2 horas, e esse poema que terminou foi tão belíssimo, tão bonito, que eu falei, não, eu tenho que ler para esses irmãos que vão amanhã ter essa oportunidade de ouvir esse poema do livro Estesia e Rabindranath Tagore. Então, como é que ele termina a obra? O nosso querido, ou melhor, o nosso Caibá termina essa passagem. Ele vai dizer assim: está claro que Jesus não se dirigia ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encapelavam as águas. O vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do mestre. Isso está mexendo com a cabeça de muitos de vocês, eu sei. A minha função aqui é provocar, para que vocês fiquem mais confusos. E a partir da confusão que vocês estão, vocês estudem, para poder entender na codificação, a gente poder ampliar o debate. Porque aqui não tem a letra que mata, tem o espírito que vivifica. A gente pega a letra, olha e vai levar para a interpretação de acordo com o que está se colocando. Se for o contrário, Kardec disse, se em algum momento, na doutrina espírita, na codificação, tiver algum ponto que esteja contrariando o que a ciência mostra, abandone aquele ponto e siga a ciência. Ele não foi dogmático. Não, fora do espiritismo não há salvação, fora da verdade não há salvação. Ele falou fora da caridade, foi o que Cristo trouxe. Fora da caridade não há salvação. Então não tem nenhuma proposta de ter a palavra final. Tem coisas que porventura estejam de encontro ao que a ciência está mostrando, abandone aquele ponto e siga a ciência. Mas até hoje o que a gente percebe é que a ciência tem corroborado com todos os pressupostos que o espiritismo já trazia em 1857. Quando nem a física quântica tinha ainda, ele já falava de coisas lá e que a ciência hoje comprova. E tantos outros pontos que, se vocês estudarem a codificação, vocês vão ver. O quão surpreendente é o espiritismo. E ele termina: o vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do mestre. Esses fenômenos obedecem sempre a uma causa. E Jesus, atuando sobre a causa, fez cessar o efeito. Foi isso que ele fez. Ensina também, nesta passagem, que com a fé, meu irmão, em Jesus, podemos, se lhe rogarmos, obtermos a calma nas tempestades da vida, para a travessia que vocês estão enfrentando. Todo mundo enfrenta dificuldades. Mas se vocês têm a fé no Cristo, nos postulados que Ele nos deixou, no roteiro seguro que é o Evangelho, nós não precisamos temer nenhuma das vicissitudes, adversidades que a vida nos impôs, porque todas elas
servirão para nos impulsionar aí adiante. Porque até numa topada você vai para frente. Tudo que acontece na vida de vocês vai impulsionar vocês a serem mais. Se vocês souberem escolher aquilo que vocês passam para transformar sua realidade e criar mais consciência para viver nesse mundo de provas e expiações. E quem sabe implantarmos a regeneração que já está em voga, depende das suas escolhas, do padrão de consciência que nós estabelecemos aqui. A nova revelação, portanto, com seus fatos maravilhosos, vem pôr-nos a par de tantas coisas que a ignorância humana considerava milagres, mas que não são mais que produtos ou resultados da ação de espíritos que, em redor de nós, trabalham constantemente. E nessa finalização, deixando vocês com a provocação natural para o estudo devido das obras da codificação de Kardec, eu vou finalizar com esse poema do livro Estesia, Psicografia de Divaldo Franco, que eu li ontem de manhã, ao terminar essa obra, e me emocionei bastante. Eu e minha esposa, eu chamo ela para ouvir também um pouco do que eu acabei de ler, e ela sente a emoção, aí eu declamo para ela, veja aqui, amor, se fica bom para eu declamar amanhã. Eu queria declamar de cabeça, mas eu não tenho ainda essa capacidade, foi ontem, eu queria gravar esse, para poder fazer isso sem precisar ler. Mas por enquanto, eu necessito ainda da leitura, mas em breve, eu estarei lendo sem nenhuma necessidade de talento. Vamos lá? Ouçamos. Penetra-me, Senhor, com o teu punhal de luz, rasgando a espessa treva interior em que me consumo. Em sofreguidão, tenho te procurado pelos índios matagais, e quando chego, já não estás, havendo partido para as longes terras do sem fim. Penetra-me, Senhor, como se uma ardente madrugada devorasse toda a noite de minha alma, amesquinhada no erro, a fim de que jamais me perca pelos páramos da insensatez. Desde há muito que te busco, todavia, por onde passo, defruto as notícias de que já transitastes por aqueles sítios, ora ressequidos e tristes. Penetra-me, Senhor, e faze-me sangrar de tal forma que no lugar da ferida permita-me o treino da purificação. Buscando o amor, tropecei no desejo, e ansiando pela paz, desperto na guerra. Só tu possuis a espada que fere e rasga sem magoar. Desse modo, porque, Senhor, não me dominas. O dia vai longe, a manhã se afogou na força soberana do sol, e a tarde aproxima-se da noite. Receio as trevas e não possuo lume para caminhar. Corusco as estrelas do zimbório enquanto tropeço no chão em sombras. Domina-me, Senhor, antes que a treva me vença. Enche-me, preenche-me de luz e deixa-me clarificar os imensos caminhos dos transeuntes anônimos que seguem sem rumo, nada procurando. Acalma-me, Senhor, e deixa-me sentir e sofrer a tua presença, porquanto, possuído pelo punhal flamejante da tua força, não mais me pertencereis, e poderei asseverar nesta noite de paixões, não vivo mais. É o Senhor poderoso, o Rei de todos os reis, que vive em mim. Penetra-me, Senhor, e não me abandone jamais. Muito obrigado e muita paz.